Oi, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia OAB. Eu sou a jornalista Estely San Juan e hoje a gente vai conhecer a trajetória de estudos e como fez para ser aprovada Rosana Lima, que foi aprovada no 42º exame da OAB na especialidade Direito Constitucional. Então saberemos tudo, como se preparou, se já tentou outras vezes, há quanto tempo é formada em Direito. Então, Rosana, primeiramente, parabéns pela aprovação. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Rosana Lima, tenho 58 anos e graças assim à estratégia, os professores da estratégia, o professor Diego e a professora Camila, eu consegui passar no 42º exame da ordem. Estou assim muito feliz. Eu já sou formada em administração de empresas, né? Mas assim, eu sempre disse que administração não é profissão e que eu teria que ter alguma profissão, até porque a idade chega, o mercado te vê de uma forma assim, você está velha, né? Hoje um pouco menos, né? E que venha a ser visto de forma diferente cada vez mais. E por isso eu resolvi fazer direito, mas eu já estava angustiada, porque eu já fiz 1, 2, 3, quarto, foi o quarto, eu achava que era 7, de tanto tempo que eu achava que tinha se passado nessa minha trajetória de OABeira. Você disse que você tem outra formação, né? Sim. E como que foi essa virada de chave para você? Como que foi o início da sua entrada no mundo dos concursos? Como que você iniciou? O que que você pensou logo de cara? Você estava insatisfeita? Conta um pouquinho Sim, pra como eu gente. disse, formada em administração desde 1996, pós-graduada também em gestão de marketing, e eu resolvi fazer direito pelo motivo de poder seguir minha carreira autônoma, sabe? Sem ter vínculo empregatício, ter autonomia. E eu vi no direito essa oportunidade, foi por isso que eu resolvi, escolhi fazer o direito. Você tem quantos anos e você é de onde, Rosana? Tenho 58 anos e eu sou de São Paulo, capital. Uhum. E como que foi para você esse início, assim, perante a sua família, né? Então, para você fazer essa troca de profissão, Eu tenho uma trajetória de vida um pouco diferente. Eu fui para a escola no primeiro ano, sabe aquele que agora eu não sei como que é? Primeiro ano, eu fui com 13 anos e eu vendi figurinha para pagar o meu material escolar, então eu sou uma guerreira. Com 14 anos, a minha mãe já tinha morrido, morreu eu tinha 12. Com 14 anos eu fiquei aqui e ali na casa de pessoas, enfim, que me maltratavam, me faziam de empregada quase escrava. E eu resolvi fugir da casa, conheci essa pessoa que me tinha e era conveniente, ela foi no juiz e queria me colocar no juizado de menores, né. Só que aí, eu já trabalhava e estudava, inclusive trabalhava de domingo a domingo. Então um belo dia eu cheguei com o que que você trabalhava? em fábrica, operária de fábrica, uma operária. E aí um belo dia eu cheguei e tinha um oficial de justiça que disse que ia vindo falar comigo, eu falei: "Olha, se o senhor puder, você pode vir no sábado, porque agora eu vou para a escola". Aí ele já me deu a carta de emancipação, então eu fui emancipada. Então é isso, com relação à minha vida e à minha obstinação. E aí eu não me aceitava, eu não consegui passar na OAB. Ter Então, reprovado 3 vezes. foram 3 vezes, essa foi na 4ª vez, aí você conseguiu. Direto. Quando eu, resolvi o meu, pacote que eu fechei foi mentoria, foi indicado inclusive por minha amiga que foi aprovada, a doutora Lu, e eu fiz essa mentoria, até não estou num momento financeiro que não é muito favorável, mas eu fiz de tudo para fechar esse pacote com estratégia, porque eu tinha, assim, muita, certeza de que eu iria conseguir. E conseguiu. Consegui, graças a Deus, graças à professora Camila, professor Diego e o método estratégia. Muito bom, então vamos lá, você deu aí uma pincelada na sua história que é, assim, sensacional. Primeiro vendia figurinha, fugiu de casa, passou um terror, conseguiu chegar até a parte em que você estudava, né? Sim. Então, fechou o material do Estratégia, tentou por 4 vezes, na 4ª vez conseguiu passar no exame de ordem. Tentei por 3 vezes e 4ª vez foi o estratégia, passei no exame de ordem. E você fechou a mentoria, eu queria que você falasse então,
Como que foi feita a escolha para a mentoria, né? Você estava se sentindo um pouco perdida durante aí os seus estudos, achando que não ia conseguir sem a mentoria, acabou conseguindo fechar. Sim, eu resolvi fechar a mentoria, porque a minha amiga, a doutora Lu, passou e ela disse: "Olha, fecha, mas fecha a mentoria". Por que fechar a mentoria? Porque a mentoria, ele vai agir exatamente na tua necessidade, na tua dor, no teu déficit. E por isso que eu fechei a mentoria, porque assim, eu desde a graduação eu já sabia fazer a estrutura de uma peça, né? Endereçamento, qualificação, dos fatos, dos direitos dos pedidos, mas tem aquela parte que são os pedidos especiais que a gente tem que lembrar. E aí foi com isso que eu, optei para fazer, mesmo ficando bem assim de dinheiro, eu fiz a mentoria. Então foi uma indicação da sua amiga. Antes da mentoria, você também tinha o material do Estratégia ou não? Não, 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 eu fiz, deixa eu ver, eu acho que eu fiz 3 cursos, tá, eu não vou falar o nome deles. Diferentes, né? 3 cursos diferentes, não vou falar o nome deles, porque não é ético. E, assim, eu sabia da graduação e sabia tudo, mas não sabia embalar. É o saber para atender, o saber para fazer a prova, eu não sabia. Tem que ser realmente estratégico. Muito bom. Então agora, eu queria que você conheceu o Estratégia, então, através da sua amiga, Sim, né? Durante os seus estudos ali, então, você aprendeu a se organizar melhor a partir dos materiais do Estratégia, certo, Rosana? certo. Você utilizava qual método de estudos, qual que foi o mais eficaz para você? Foi PDF, foi videoaula? Você tinha alguma estratégia de usar videoaulas para disciplinas que talvez você não tivesse tanta familiaridade? Como é que você se organizou? Olha, no primeiro momento, eu fiz tudo, fazia videoaula, lia os PDFs e fazia aquelas tem uma aulinha, assim, resumida, fazia tudo, 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 tudo. Depois, nos encontros de mentoria nos simulados que eu estava fazendo, que ainda não estava conseguindo aprovação, foi que com base nos encontros, que tem encontro individual com os professores, no meu caso foi com a professora Camila, foi que aí ela foi percebendo onde era que eu tinha que melhorar, e aí foi me direcionando. E aí, é claro, na hora que ela voltava a fazer o cronograma, que você olha aquele cronograma, você fala, nossa, mas eu já fiz isso, voltando. No voltar, eu ponderava se eu ia fazer tudo. Aí eu tive que pensar no tempo, eu tenho que administrar meu tempo. Se eu já estou assim aqui, eu só vou ouvir as aulas. Fiz um caderninho de erros, né, para anotar. Então eu ouvia ali o áudio, né, a aula, e anotava caderninho de erro e atuava. Foi indo, melhorei um pouco, mas não o suficiente para passar. No segundo encontro com a professora Camille, aí eu já estava desacorçoada, porque eu já tinha ido 2 vezes muito bem na peça, mas nas questões, de mal a pior. Eu falei para ela, então eu disse para ela: "Ah, professora, a senhora já teve uma aluna, assim, tão ruim quanto eu e que foi aprovada?" Ela: "Rosana, minha querida, eu tive uma aluna que não acertou uma peça e ela foi aprovada, você está muito melhor." Então aquilo para mim foi um combustível, uma injeção de ânimo que me deixou. Aí ela fechou aí esse encontro e disse: "Olha, você sabe, você está precisando de focar em direito materiais. Faz pelo menos aí 2 questões por dia, tá, engata 2 questões." Eu falei: "Eu vou fazer 3, 4." E aí assim eu fiz, eu começava o dia, porque eu produzo muito mais de manhã, cedinho, e aí eu fazia 4 questões. Então eu estava fazendo questão já as 4 questões em menos de 2 horas. E aí eu fui indo assim, fazendo simulado toda semana. Depois ela passou também simulado nesses, eu fazia simulado, fazia só o simulado, às vezes só fazendo aquela estrutura e colocando a fundamentação, depois eu refazia fazendo ele inteiro, e foi assim, então assim, o método e ter foco e praticar. E tudo isso personalizado para você, para a sua rotina, tudo isso feito pela mentoria mesmo. Você Sim. acredita que tenha feito toda a diferença na sua aprovação à mentoria, Rosana? Com certeza, muita diferença mesmo, você ter norte. Eu sou uma pessoa, às vezes, eu sou taurina, sou um pouquinho, como se diz, posso desviar, um pouquinho teimoso, sabe, taurino. Mas
eu não fui nem um pouco teimosa. Se a professora disse que tinha que fazer isso aqui, eu vou fazer. Eu posso até fazer diferente, mas se for para mais, fazer mais. Uhum. Então, você fez de acordo com o que ela te passava dia a dia. Você chegou a utilizar as ferramentas complementares, então, o LDI, o Estratégia Cast, ali tá fazendo alguma coisa, tá ouvindo, o passo estratégico, a trilha estratégica, ou você realmente foi ali no que ela estava te Eu falando? usei sim o LDI, só não usei de estar fazendo alguma coisa e estou ouvindo, O cast, aham. porque eu não posso estar fazendo outra coisa, eu tenho que eu faço tem que ser presença autêntica. Então eu vou fazer, eu vou sentar e vou fazer. Inclusive quando eu não estava bem, parava. E outra coisa positiva da mentoria é que você, querendo ou não, você fica angustiado, porque é tanta coisa para estudar, não vai dar tempo, isso e aquilo. Daí eu me via dando conta do cronograma, e aí quando eu chegava, olhava naquela semaninha lá, que tem a semaninha, hoje se você cumpriu tudo, você está livre para descansar, eu sentia aquele alívio, muito embora eu não descansava, eu sempre fazia outra coisa, mas eu descansava assim de ter cumprido, mas eu fazia. Então assim, é uma coisa que leva uma leveza muito grande, até nos encontros, que te tranquiliza e te motiva, te impulsiona a ir seguir. Foram quantos encontros que você fez? Tinha encontros semanais? Como que funcionava? Eram individuais, você falou, né? Teve encontro São individual também. encontros foram 2 encontros individuais e acho que 2 encontros em turma, em todo mundo. Não chegava a ser semanal não, tinha um intervalo, mas eu não consigo precisar qual esse. Era de acordo com a estratégia mesmo, né. Certo. E você, Rosana, escolheu, a especialidade de Direito Constitucional, né. Eu queria saber por que que você escolheu, Direito Constitucional, como que foi feita aí a sua escolha, se você já sabia desde o início ou acabou mudando de ideia depois? Não, não, muito pelo contrário. As 2 2 exames, eu iniciei com um processo penal, com o penal. Com direito penal, mas, foi por conta de um professor que, na época da graduação, ele foi, assim, como se fosse uma estratégia, ele segurou na sua mão, ele foi aquela pessoa que te mais contribuiu para você evoluir com relação à peça, né, não conseguiu dar o que faltava, que seria a parte processual e a parte material, isso faltou para a gente da graduação, mas foi com, consideração a ele e por ter tido o apoio que eu escolhi penal. Só que aí penal não é para mim, não é para mim. E outra, penal tem muitas peças, o índice de aprovação de penal é bem menor, bem inferior que, o constitucional. Então aí eu fui, ter a prova disso quando uma das amigas também passou em constitucional, não fez com estratégia, fez com outro curso, passou, e eu fui pesquisar sobre o que mais aprova, a quantidade de peças, e eu vi que constitucional eu poderia ir. Detalhes, eu era péssima em constitucional, não era só eu, a sala inteira era péssima em constitucional, mas aquilo eu acho que era um bloqueio, era psicológico, que nós decidimos achar que éramos ruins e acreditamos, e saímos. E constitucional é lindo, é muito fácil. E é tudo, em tudo tem constitucional. Eu super indico para todo mundo. Que legal. Agora, você, comentou sobre a sua organização ali junto à professora Camila, né. E eu queria saber o seguinte, a gente sabe que é muito conteúdo para estudar até o dia do exame especificamente. Como é que você fez para conseguir memorizar todo esse conteúdo? E se tinha alguma disciplina que você teve mais dificuldade? E como que você fez para superar essa disciplina? Foi fazendo mais exercício? Foi fazendo mais resumo, mais simulado? Como é que você fez? Sim, o que que eu fiz? Eu não posso dizer que eu não sabia nada, porque eu sabia alguma coisa. Então o que que eu fiz? Eu fui separando no meu caderninho, sabe caderninho? As coisas que eu mais precisava focar, e essa parte de fazer treino de questões, a maneira de como fazer, de você iniciar do não, o sim, você pegar a grande parte da questão que já é e depois ir colocando contradizendo ou confirmando e colocando a fundamentação, eh, melhorando a parte de não ser muito resumida, que era resumidinha, ser um pouco mais, né, detalhista, enfim, foi assim, foi ouvindo os conselhos e o treinamento. Uhum. E para revisar, como é que você revisava, Rosana? Para revisar,
Revisar eu estava mais focada em questão. E quando a professora mandava revisar, voltava o cronograma, eu não fazia tudo de novo, porque não ia dar tempo. Eu só via os vídeos e fazia anotação do que eu precisava melhorar e ia focar ali. E voltava a treinar, treinar, treinar. É o Circo de Solé. Agora, sobre a peça. O que você achou da peça? Você teve dificuldade? Você se preparou para ela? Como é que você fez? Olha, eu vou te dizer que, olha, até me arrepiei, porque foi coisa de Deus. Porque foi assim, a peça, tem várias peças e todos os alunos têm assim, aquela sede de querer que o curso diga qual é que vai ser a peça, como se ele fosse um pai de santo, né, um guru. O que eu gostei da estratégia é que ele não disse. Não tem como saber qual é a peça. As que mais caem são essa, mas pode ser que caia tal. Então não subestime, principalmente tem as peças que são as ações, né, de controle, os remédios, recursos, e depois as demais peças. Demais peça está ali, né, que é ação de procedimento comum, representação, reclamação constitucional, não lembro mais. E eu só tinha visto a peça que caiu, assim, uma passão. Não tinha muito focado. Eu fiz, acho que eu nem fiz a peça, eu fiz, como se diz a outra de obrigação de fazer lá. E só que eu lembrei, indo para a prova, eu pensei, se cair reclamação, se cair representação, se cair procedimento comum, o que eu vou fazer? Se cair reclamação, a professora Camille disse que é igualzinha a DEI. A DEI eu sei fazer. E aí foi dito e feito. Quando caiu reclamação, eu falei, eu vou fazer. Eu sabia a fundamentação de cor. Eu já tinha marcado muito bem o meu vadimeco. Qual a estratégia que eu usei para marcar o vadimeco? Qual? Fui lá no índice e tudo que tinha de assunto que tinha, por exemplo, ela falava de reclamação constitucional. Eu pegava meu lápis e ia lá. 103A, artigo 988 do CPC, artigo 7º Lei 11.417, marcava ali. Minha filha, e súmulas, tudo que surgiu eu já marcava. Fiz isso, me ajudou assim muito. E assim que você precisava, já ia lá nas suas anotações? E já abria, puxava um gatilho que eu já conseguia ver. Uhum. Agora, Rosana, sobre as suas atividades para conseguir estudar durante essa sua preparação, quanto tempo que você estudou focada para passar? Em torno de 5, 6 horas. 5, 6 horas. Por dia, por né? Dia. Mas assim, durante o período todo, quando que você começou? Foram quantos meses? Eu não me recordo. Foi depois que começou, logo que eu tive o resultado que eu fui para repescagem, que fui reprovada no 41 e fui para repescagem, foi logo em seguida. Certo. Então você conseguia estudar 5, 6 horas por dia e você conciliava outras atividades junto com os estudos ou você conseguiu focar só nos estudos? Como é que você fez? Olha, eu atualmente não estou trabalhando, mas por outro lado eu consigo inventar coisas para eu ficar 100% ocupada. Então o que eu percebo? De que você ficar ali plantada 5 horas direto, aquilo te cansa, te consome demais. Então eu fazia assim, acordava muito cedo. Teve no começo eu estava acordando 4 horas porque eu sou aquela que acorda, mas não pode começar de vez, assim. Tem que acordar, aí ia lá, fazia o café, tomava na cama, via o jornal. Aí, agora eu vou começar. Eu começava às 5 e pouco. Aí eu estudava 1 hora e pouco, parava. Aí ia lá, arrumava uma coisa. Fazia uma ligação, pagava conta, fazia tudo o que tinha que fazer. Aí depois voltava, fazia mais um pouco. Ia para a academia, depois voltava, fazia até completar os estudos. Uhum. Rosana, o que você poderia dizer aqui pra gente que foi o mais difícil durante a sua caminhada para chegar até essa aprovação? O que foi o mais complicado aí na sua jornada? Complicado, eu posso dizer que não é, que você aprende. O complicado foi eu não aceitar tantas reprovações. Porque você estudou, tá certo que deu o seu melhor e não passa. Estudar, você aprende, você pega, eu peguei pelo menos, tá? Eu peguei gosto pela leitura, estudando para a OAB. Na graduação eu não tinha isso, não sei nem por que eu estava fazendo direito, se eu não gostava, eu fui impulsionada por pessoas, né, falaram assim, vai que você vai pegar gosto. Então, assim, o mais difícil foi que você estava ficando angustiada já. E não é só para você, a sociedade, as pessoas no teu entorno te cobram, você não sabe o que falar. Você já começa a planejar que já a gente desistir, não vou fazer mais, não.
assim, já cheguei a pensar isso também, viu? Porque me incomodava eu dizer não passei. É complicado, né? Porque você tem que lidar com as suas frustrações e a dos outros também. Sim, sim. Agora, se você pudesse dizer aqui para mim o que o Estratégia OAB representa para você, qual que foi o diferencial e o que o Estratégia representa para você, o que você diria? Olha, o grande diferencial do Estratégia para mim, no parte da mentoria, e eu acredito que a não mentoria também deve ficar ali, foi, primeiro do Estratégia, o material, tá, o material e o formato das aulas. Eu posso dizer que me incomodava muito em outros cursos, a maneira de que tinha os professores colocando naquela lousinha, uma letra terrível, a gente não conseguia saber, aí daí a pouco você ficava angustiada, não sabia nada. Então vocês, no formato que vocês dão, de tudo por slide, tudo muito, sabe, bem estruturado, pouco trabalhoso, você só anota realmente os pontos importantes, foi fundamental. E a mentoria, ter o direcionamento de fazer, de trabalhar aquilo que realmente é o teu, né, teu gargalo para o treino. Para mim foi isso. Uhum. Você citou a mentoria novamente, eu só queria puxar aqui antes, naquela reta final, como é que a professora Camila te direcionou na reta final, assim, aquela semana que antecede a prova e no dia pré-prova? Você foi intensificando os estudos, foi até o final estudando, até o dia da prova, ou você tirou um pouco o pé, tentou pensar em outras coisas e mais calma para a prova? Como é que você fez? Não, eu não tirei o pé não, eu mantive o pé. Mantive o pé, eu participei de todos os encontros que teve e continuei estudando normalmente. Estudei até o sábado, mas eu estava tranquila. Mas Agora, com medo de não ser aprovada também, mas sabendo que eu fiz o meu melhor. mas foi com medo mesmo. Foi com medo mesmo. Rosana, se você pudesse dar um recado para Rosana, lá atrás, que começou os estudos, que passou tanta dificuldade, né, ao longo de todo esse caminho aí, fugiu de casa, sofreu um monte de coisa, o que você diria para ela hoje, lá atrás? É que você, Rosana, que você nunca desista, que você tenha sempre isso, sempre em frente. Eu não digo isso para Rosana, eu digo isso para todas as pessoas, de que nunca desista, que vocês persigam o sonho, né? Assim como eu persegui, e eu vou continuar, tá? Eu vou chegar onde Deus determinou, tudo nos propósitos de Deus. Eu vou contribuir. É isso. Inclusive, eu penso ainda de escrever, ainda não sai do papel, eu não sei bem como começar. Você pode até me ajudar. Eu tenho lá houve uma situação comigo, que eu não vou citar agora, de que eu já fiz até rascunhei alguma coisa, pretendo escrever um livro, e o título é Prossiga. Que legal! Ninguém fica em nada, ninguém pode ficar em lugar, coisa boa, nem coisa ruim. Hoje é sensacional estar aqui aprovando na UAB, mas eu quero estar seguir minha carreira e ser bem-sucedida. Então você quer Quero continuar melhor. estudando? Sim. Muito bom. Então dá aquela dica de ouro para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, para justamente até uma dica motivacional, uma dica de ouro, para quem está iniciando os estudos agora, ou para quem já está numa longa jornada aí de muitas reprovações. Dá aquela dica aí, Rosana. Tá bom. É que a pessoa não desista, tá? Não desista e vá buscar um método que realmente seja direcionado, que te prepare. Eu vou dizer assim, gente, eu super indico o Estratégia. E aí que você leve a sério, porque o Estratégia sozinho, ele também não vai conseguir se você não fizer a sua parte. Você tem que fazer. Então, siga direitinho, treine, e siga em frente, que eu consegui, qualquer pessoa vai conseguir. Muito bom. Rosana, parabéns mais uma vez. Espero que você alcance seu objetivo final, tá bom? E sempre que precisar do Estratégia, seja OAB ou outras verticais, nós estamos por aqui, tá bom? Obrigada, eu que agradeço. Muito bom. Muito obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. No nosso canal do YouTube, Estratégia OAB, tem outras entrevistas com outros aprovados. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E claro, dê os parabéns para a Rosana aqui embaixo nesse vídeo. Até a próxima.